Bom, essa questão 16 aqui da URGS de 2004 é uma questão para vocês entenderem o que a URGS pode fazer e o que as outras faculdades também podem fazer se eles querem deixar a coisa muito difícil, complicada. O que acontece é que é o seguinte, tu tem duas cascas esféricas finas de alumínio de mesmo raio R que estão a uma distância 100 R uma da outra, e elas estão eletrizadas com cargas de mesmo valor Q de mesmo sinal. Nessa situação, o módulo da força eletrostática entre as cascas é tã, e depois elas são aproximadas até atingir a configuração final, representada na figura abaixo, elas foram aproximadas, e aí nessa nova situação o módulo entre as cascas é. Bom, o que acontece aqui? Inclusive eu até botei uma observação complementar nessa questão aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo depois de tu já ter lido essa observação complementar. A lei de Coulomb diz que a força elétrica é igual a K vezes a carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. A lei de Coulomb, essa fórmula aqui, essa fórmula pode ser sempre usada, ela é sempre válida? Não. A lei de Coulomb só é válida se a carga 1 e a carga 2 forem pontiformes ou pontuais, isto é, as dimensões da carga devem ser desprezíveis. Por causa desse esquema aqui, que diz aqui que é a redistribuição do centro elétrico da distribuição das cargas. O que tem que ser entendido para resolver essa questão, que é complicado, tá? Deixa eu pegar ali uma... Deixa eu pegar aqui uma... Escagada aqui. Deixa eu pegar aqui uma... Volta pra cá... Um quadradinho ali. Olha só. Tá? O que acontece aqui? Vou limpar. A primeira coisa que foi feita a primeira coisa que eles fizeram foi pegar essas cargas, tu pega uma casca esférica, outra casca esférica e tu bota as duas a uma distância de 100 R uma da outra. Essa distância aqui é uma distância de 100 R, 100 vezes o raio. Quer dizer, essa distância é muito grande. Como essa distância é muito grande, o tamanho das cargas, a dimensão das cargas se torna desprezível. Então é válida a lei de Coulomb. Então a lei de Coulomb vai dizer que a força vai ser K vezes a carga do corpo 1 vezes a carga do corpo 2 dividido pela distância, que é 100R ao quadrado. Só que quando é que vale tudo isso elevado ao quadrado, né? Só que quando é que vale cada carga? Q e Q. Então a força vai ser, quando é que é Q vezes Q? Q ao quadrado, dividido por 10.000 R ao quadrado. Ok? Então, K ao quadrado, 10.000 R ao quadrado. Então a resposta aqui é o quê? Igual. Beleza? Não tinha estresse essa primeira afirmação. Então eu já sei que a D e a E estão fora. Só que olha o que aconteceu agora na figura. As cascas foram aproximadas, até que entre as superfícies a distância ficou apenas R. Né? Se tu medir a distância daqui até aqui, vai dar R. O que acontece? Quando essas esferas são aproximadas a uma distância muito pequena, e não se sabe qual é o limite, se o limite é 2R, 3R, 5R, tu não pode mais considerar o tamanho das cargas desprezível. O que acontece nessa situação aqui? Uma coisa chamada deslocamento do centro elétrico das esferas. Vamos entender isso. Tu tem uma esfera solta, carregada positivamente. O que a gente sabe? As cargas positivas se distribuem de maneira uniforme. Como as cargas positivas se distribuem de maneira uniforme, o que a gente pode e deve dizer? Que as cargas estão concentradas no centro da esfera. É a mesma coisa que todas essas cargas estarem concentradas no centro da esfera. Nessa situação aqui, que a distância é 100 R, tu pode dizer isso. A repulsão entre as cargas, como a distância é muito grande, vai fazer com que a carga se distribua de maneira uniforme. Só que nessa situação não vai acontecer isso. O excesso de cargas positivas vai se deslocar pelas pontas. Por quê? Porque positivo repele positivo. Não vai ter cargas positivas aqui no meio, porque a força de repulsão é muito grande. Todos os positivos vão se deslocar tentando um repelir o outro. Então, se tu for ver agora, o centro de distribuição das cargas não é mais o centro da esfera, que está a uma distância de 3R. Vai ser, sei lá, um ponto aqui e um ponto aqui. Teria que fazer um cálculo super complexo. Mas o que eu sei? Que essa distância aqui com certeza será maior do que 3R. E aí a gente sabe que se a distância aumenta, a força diminui.
Então, tu encontraria essa fórmula aqui se a distância fosse 3R. Como a distância vai ser maior que 3R, a força vai ser menor do que essa calculada pela distância de 3R. Então, é uma questão super complexa que exige física do terceiro grau, onde as cargas a serem consideradas não são cargas pontuais ou cargas pontiformes. É uma sacanagem da URGS. Essa questão induzia o erro. Porque o aluno que sabia, o aluno que tinha estudado, colocaria a letra B, igual e igual. Então, é uma questão ruim, eu acho muito ruim, porque o aluno que não sabe nada e chuta, vai chutar, talvez chute na A e acerte. E o aluno que sabe, que estudou, como a teoria é uma teoria que ele não estudou, ele vai encontrar uma resposta, que é a B. Não deveria ter colocado a letra B, então não deveria ter colocado igual e igual. Devia ter só a opção igual e maior, igual e menor, que daí o cara teria que dar uma pensada. Mas tudo bem, a URGS é assim, né, pessoal? Vamos para 17, que é da UFSC. Bom, o que nós temos aqui nessa questão 17? Duas placas, uma positiva e uma negativa. O que a gente está vendo aqui? Que se são placas carregadas com sinais opostos, o campo é uniforme. Tu vai ler aqui, ele dá a distância entre as placas, ele dá a diferença de potencial entre as placas, enfim, tudo certinho. Vamos ver as opções. Enquanto a diferença de potencial estiver aplicada, a força elétrica que atua em um íon será constante, independente da sua posição entre as placas. Aqui são 3 íons que se deslocaram. Gente, campo uniforme só pode usar uma fórmula. E é igual a F sobre Qzinho. Se você isola o F, fica que o F é igual a E vezes Qzinho. Tu já me viu fazer isso várias vezes nas resoluções, né? A coisa mais comum que tem é pegar essa fórmula do campo e deixá-la desse jeito. Em qualquer posição que o íon esteja, o campo é o mesmo? Sim. A carga do íon é sempre a mesma? Sim. Então a força que cada íon está submetido é uma força constante. Número 1 está certo. Número 2. Pelo sentido do movimento dos íons, podemos afirmar que eles têm carga negativa. Cara, esse campo vai do mais para o menos. O mais está na direita, o menos está na esquerda. O campo está indo para a esquerda. Quando tu ligou a carga, o que esses íons fizeram? Esses íons se deslocaram para a direita. Esses íons deslocaram-se contra o campo, eles vieram parar aqui no meio da placa. Quem é que anda contra o campo? Cargas negativas. Então, com certeza, a 2 está certo. 4. Quanto maior for a carga do íon, mais intensa vai ser a força que atua sobre ele. Se tu tem mais carga, tu vai ter mais força. Tu vê, é o mesmo raciocínio da 1. A 4 também está certa. A 8. Os íons maiores têm mais dificuldade de se locomover pelo gel. Claro. Por que o íon maior tem mais dificuldade de se locomover pelo gel? Por causa da força de atrito, o atrito viscoso. Mas é um atrito. Aliás, ele diz aqui, né? Onde os íons se encontram é viscoso e a força resistiva precisa ser considerada. Tu vê, no próprio enunciado aqui já tinha a resposta desse exercício. Por esse motivo, podemos separar os maiores dos menores. Correta a 8 também. Aí tu já começa a te preocupar, né? Todas certas. E aí a última é 16. Um íon com carga de módulo 8 vezes 10 na menos 19 coulombs, que se deslocou 0,1 metro do início ao fim do experimento, dissipou 2 vezes 10 na menos 17 joules no meio viscoso. O que é esse 2 vezes 10 na menos 17 joules? Trabalho. O que é o trabalho de uma carga? É a carga vezes a diferença de potencial que tu está submetendo à carga. Quanto é que vale a carga do íon que ele deu ali? 8 vezes 10 na menos 19 coulombs. Vezes a diferença de potencial. Aqui está o pega-ratão. Existe uma diferença de potencial entre as placas de 50 joules por coulomb, só que as placas estão separadas por uma distância de 0,2. Te lembra disso aqui, ó? VAB igual a E vezes D. A diferença de potencial é diretamente proporcional à distância. Se quando a distância é 0,2 a DDP é 50, quando a distância for 0,1, a DDP vai ser 25. Olha a malandragem da UFSC. Qual é que vai ser o trabalho, então, que tu vai realizar, que a carga vai realizar? 8 vezes 25, 200. 200 vezes 10 na menos 19, que é a mesma coisa que 2 vezes 10 na menos 17 joules.
Esta aqui é uma das raras questões da UFSC onde todas estão certas. É, amigo. Copa do Mundo. Um abraço e bom estudo para tu.